Olá, gente! Hoje no nosso canal Papo Previdenciário, aqui como sempre esse nosso momento do bate-papo previdenciário. É um podcast, né? Previdenciário, como o Dr. Ralph costuma sempre registrar. E por falar, já falei Dr. Ralph, já esteve conosco aqui em outros vídeos aqui no nosso canal, trazendo informações deveras importantes. E hoje na nossa bancada aqui, do nosso bate-papo previdenciário, nós estamos recebendo mais uma vez o Dr. Ralph Nóbrega, advogado previdenciarista, e também agora o Dr. André Abrantes, também advogado previdenciarista. E hoje nós vamos tratar de uma temática, diria, bem interessante, e eu gostaria que você ficasse conosco realmente aqui no vídeo, até o final do vídeo, que vem muitas informações importantes. E qual seria essa temática de hoje? Bom, hoje nós vamos falar de revisões de aposentadoria. Como é que você pode aumentar o valor das suas aposentadorias? Porque saiba você, segurado do INSS, você aposentado, pensionista, existem várias formas que a lei garante a você que pode ser que ao realizar tal procedimento venha a ter um acréscimo no valor da sua aposentadoria. As revisões é o caminho, é o canal perfeito, legal, para você conseguir um aumento no valor da sua aposentadoria, da sua pensão, não é? E então nós convidamos os advogados previdenciaristas que aqui apresentei para justamente tratarmos dessa temática. São várias revisões e você vai ficar sabendo tudo do nosso canal Papo Previdenciário, desse nosso bate-papo previdenciário de hoje. Antes de começarmos, vou aqui abrir a palavra para os advogados convidados para darem suas boas-vindas, suas considerações iniciais. Dr. Ralph Nóbrega. Agradeço mais uma vez o convite, trazer informação cidadã, hoje em dose dupla, né? A dupla de ataque aqui, é quase o Austin e Assis, na década de 70, e assim, dose dupla, e a informação em dose dupla também, hoje com uma temática muito bacana, que são as formas de como você elevar o valor da aposentadoria, um benefício que você se dedica durante toda a vida e quando ele é concedido, é natural que você se preocupe também não só com a concessão do benefício, mas também com o valor. E eu tenho certeza que a gente vai hoje trazer muita informação e vai trazer muita informação que pode ser convertida em dinheiro para muitas pessoas. Dr. Ralph Nóbrega, advogado previdenciarista, mas eu tenho acompanhado aí nas suas redes sociais outras atividades que você se destaca, né? Vaqueiro, pois é, cozinheiro, chefe de cozinha. Tem isso também, né? Tem que ser multitarefa, né? Vai que eu me enquadre em alguma atividade especial aí. Eu vi você fazendo um vídeo tentando subir num boi Nelore. Exatamente. Ainda bem que eu tenho qualidade de segurado. Mas eu não quero falar aqui não, porque muita gente pode estar vendo, né? Mas eu vi que teve umas 3 ou 4 pessoas que tiveram que segurar para você subir no boi. Que vaqueiro é esse? São os equipamentos de proteção. Tem que tomar todas as precauções. E na cozinha, antes do Dr. André se apresentar, só registrando aqui, na cozinha essa semana eu acompanhando, vocês acompanham aí as redes sociais dele, Ralph Nóbrega lá no Instagram, tava preparando um arrumadinho, que foi negócio, deu água na boca, só de olhar, viu? Verdade, tá todo mundo convidado aí. A gente vai lá pra casa do Dr. Edson, próximo jantar vai ser lá. Calma aí. Bem, gente, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo previdenciário, misturado com esses assuntos tão pessoais, mas faz parte da nossa caminhada, né? Nós agora com a palavra o Dr. André Abrantes para as suas considerações iniciais. Ele é advogado previdenciarista, trabalhista, né? Dr. André, muito bem-vindo ao nosso canal hoje. É uma satisfação estar aqui, primeira vez participando aqui desse bate-papo muito interativo, para hoje falar sobre revisões, como bem dito, aí vai ter alguns temas para a gente discutir sobre direito trabalhista que vai influenciar no valor dos benefícios, dos beneficiários previdenciaristas aí, para poder ter uma elevação no valor do benefício. Como disse o Dr. Ralph, você que assistir esse vídeo no final pode ter uma expectativa de ganhar uma remuneração melhor do INSS. Ao que me parece, o Dr. Ralph já está garantindo aqui uma possível revisão, querendo considerar tempo rural. Tempo rural, é. Vaqueiro. Ele tem um estado de vaqueiro testado. É um dos temas, inclusive, que vamos trabalhar aqui, uma revisão aí com possível consideração de tempo rural. Sim, para averbar, né? Exatamente. Por falar nisso, aí eu falei aqui com ele, eu tenho acompanhado também
suas redes sociais, o Instagram do Dr. André Abrantes também, vocês vão lá que tem muita coisa interessante. Mas eu não deu para destacar uma atividade extra, eu vejo sempre suas informações de atividades mesmo do direito. Qual seria uma peculiaridade assim para gente ver? Eu gosto de manter o profissionalismo. Eu não sou profissional, tá pessoal? Eu não sou profissional. É isso, rapaz. Eu não mexo com vacas. Alguém corta essa parte aí? Mas eu já vi, eu vi um videozinho lá numa festa de casamento ali, ele é meio forrozeiro, viu? No balanço, forrozinho. Quando a gente tá nas horas vagas, a gente se diverte, né? Dança um pouquinho, tem essas coisas aí. Pois tá bom, gente. Essas foram as apresentações iniciais de forma bem descontraída, de forma... pra gente começar esse bate-papo, que é muito importante, que é sobre como você aumentar o valor da sua aposentadoria ou sua pensão, você beneficiário do INSS, através das revisões, né? Então, várias revisões que estão legalmente garantidas e o beneficiário ele tem que buscar essa. Eu vou começar falando aqui, vou até iniciar, porque ambos vamos tratar das várias temáticas, mas eu vou começar aqui com o Dr. Ralph Nóbrega, no caso de revisão, né, que a revisão possibilita o aumento do valor da aposentadoria. No caso do beneficiário, o aposentado, por exemplo, ele tem, Dr. Ralph, que primeiro ele entra lá, pede a revisão no INSS, aí dependendo do resultado da revisão, se ele não for favorável ou se negar, coisa desse tipo, aí ele busca a justiça? É isso ou existe alguma outra forma de pedir essa revisão? A maioria das revisões, assim, acho que até antes de falar dessa possibilidade, é interessante falar que revisão é um ato de rever o ato de concessão da aposentadoria. Então o benefício ele já tem que estar concedido para que ele possa ser revisado. E aí no momento em que ele vai ser revisado, é natural que algumas pessoas busquem o INSS para fazer esse procedimento de revisão. Quando na verdade, na maioria esmagadora dos casos, as pessoas podem sim já ir direto para a via judicial, buscando revisar o valor desse benefício, e apenas em uma única hipótese é que há a obrigação de ir direto para o INSS antes de ir para a justiça. E essa situação é quando você esqueceu de apresentar algum documento no seu processo administrativo, que esse documento vai ser o objeto da revisão. Por exemplo, eu esqueci de apresentar uma carteira de trabalho, e nessa carteira de trabalho tem alguns vínculos que o INSS não reconheceu. Então o INSS de fato não tem culpa por não ter reconhecido. Se eu não apresentei essa carteira, eu vou ter que apresentar no INSS para poder ir para a justiça. Então assim, excetuando esse caso que eu falei, você já pode ingressar diretamente com a ação na via judicial para obter o reajuste do valor. Certo. Não é nada, mas se quiser também fazer nesse procedimento, é um caminho natural. Né? Possa ser que perca mais tempo, porque assim a gente percebe que tem muita coisa que não é reconhecida no INSS e a demora para responder muitas vezes é maior até do que a via judicial. Então, ultimamente tem compensado muito já buscar a via judicial e não perder tempo no INSS. Caso haja um complemento positivo, houve realmente uma falha, um erro lá na concessão, e aí a pessoa entra com essa revisão, vamos admitir tudo isso, entrou com a revisão e realmente conseguiu uma sentença ou uma decisão que favorável a essa revisão. No caso, e que ele já esteja aposentado há algum tempo, esse valor vai ser retroativo, vai colocar lá no início e recebe toda a diferença, é isso? Exatamente, recebe toda a diferença. Se, por exemplo, sua aposentadoria ela foi calculada no valor de R$ 1.100 e após a revisão ela ficou em R$ 2.000, esses R$ 900 que você deixou de receber todo mês, você recebe todo esse valor, inclusive atualizado com juros e multa, certo? E aí se for no INSS você recebe tudo de uma vez, se for na via judicial tem todo aquele procedimento para o pagamento do RPV ou precatório. Mas assim, recebe desde quando você recebeu o benefício de aposentadoria. Então todas essas diferenças são somadas... Desde quando concedeu? Desde quando é concedido. Então quer dizer que se tiver uma pessoa, por exemplo, que faz uns 20 anos que conseguiu uma aposentadoria, deve entrar numa revisão dessa aí, vai receber desde lá? Nesse caso aí a gente vai ter que ter um certo receio, porque 20 anos essa pessoa nem vai mais poder fazer a revisão. Mas se houve erro? Se houve erro, existe uma coisa chamada direito de decadência. Então, decadência que muitas vezes é utilizado como termo pejorativo, isso é uma decadência, mas não. No âmbito das revisões, é o prazo para você poder requerer, você manifestar o seu direito. Que prazo é? Prazo de 10 anos a contar do mês que você recebeu o primeiro pagamento. Então, se eu conseguir me aposentar esse mês e receber o primeiro pagamento no mês que vem, a partir do mês que vem a gente começa a contar o prazo de 10 anos
para que você tenha esse direito recorrido na via judicial ou até no próprio INSS. Então é muito importante observar não a data que você pediu a aposentadoria, mas a data que você recebeu o primeiro pagamento e aí contar 10 anos. Eu recebi uma vez um cliente que ele estava com uma semana só de prazo para poder completar os 10 anos. E aí a gente fez o requerimento e interrompeu esse prazo. E um detalhe importante aí nessa informação é que existe esse prazo de 10 anos a partir do primeiro pagamento para você pleitear a revisão. E existe também um outro prazo de prescrição, que é um prazo em que o segurado ele vai poder pleitear aquelas verbas atrasadas, como no caso do Dr. Ralph aqui. Esses R$900 que estão atrasados, que você vai receber de uma vez no INSS ou pela Justiça, você só recebe correspondente a até 5 anos de atrasados, certo? Então é importante aí que, apesar de ter esse prazo que é um pouco longo, de 10 anos, não deixar passar mais de 5, porque aí você já vai estar abrindo mão de valores que pode receber. Porque mesmo que esteja dentro desse prazo de 10 anos, tem direito a pedir a revisão, tem o direito de pedir. Isso. Agora o direito de receber só recebe 5 anos. Os últimos 5 anos. Boa colocação aí, viu? Então, como eu estava falando no início, nós falamos que a revisão tanto cabe para os aposentados como para os pensionistas. E aí no caso, só registrando, uma pessoa que já é pensionista, o esposo faleceu, ela está com uma pensão. E ela depois constatou que houve erro, ou que deveria, quando ele se aposentou, o valor da aposentadoria deveria ser outro, maior. Observa também os 10 anos, né? Agora, essa pensionista, ela também tem o direito, se o falecido, né, já gerou a pensão, ela mesmo pode também requerer a revisão? Pode sim. Nesse caso, o prazo de 10 anos, durante muito tempo, era contado a partir do momento da pensão, do momento que você requeria a pensão. Se o seu marido era aposentado há 30 anos, mas você começou a receber a pensão esse ano, se ele faleceu esse ano, começava a contar dessa data, mas hoje foi uniformizado esse entendimento e começa a contar da data em que a pessoa que faleceu se aposentou. Então, se da data que a pessoa que faleceu se aposentou tiver transcorrido mais de 10 anos, essa pensionista hoje também não pode mais pedir. Não pode, ela pode pedir a revisão da aposentadoria do falecido, que vai refletir na pensão, mas desde que ele tenha se aposentado há menos de 10 anos. É, porque reflete na pensão, né? Reflete se na tiver pensão. Tudo direitinho, tiver menos de 10 anos, tudo certinho, e ela pedir e houver um aumento lá na aposentadoria que gerou a pensão, obviamente a pensão também vai ter um aumento, né? Com certeza. Bem colocado isso aí, viu, gente? Então fica esse registro. Vamos dando continuidade aqui. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Ralph Nóbrega e o Dr. André Abrantes, né, advogados previdenciaristas e trabalhistas, para tratarmos desse assunto de a possibilidade de você aumentar o valor da aposentadoria. Então nós tratamos de revisões para isso. Uma outra situação, que aí eu gostaria que o Dr. André comentasse, essa questão de ação trabalhista. O cara está aposentado, mas ele, por exemplo, ele deu entrada na aposentadoria, conseguiu a sua aposentadoria, mas ele tem uma ação contra uma empresa que não tinha reconhecido o vínculo, e essa ação estava tramitando ainda na Justiça do Trabalho, mas ele deu entrada na aposentadoria e conseguiu a aposentadoria. Certo. Anos depois, ele consegue o reconhecimento na Justiça do Trabalho dessa ação trabalhista. Cabe a revisão? Com certeza. Nesse caso aí, com certeza caberá a revisão. É importante a gente estabelecer aqui algumas diferenciações. Por exemplo, se é um acordo trabalhista, ou seja, você foi lá, deu entrada na sua ação e você chegou a um acordo com a empresa, é importante salientar que existe uma certa resistência no reconhecimento desse vínculo. Então, quando se quer reconhecer o vínculo para fins de uma revisão de aposentadoria, o ideal é que se aguarde a sentença judicial, que aí facilita o procedimento, aquele vínculo vai ser reconhecido. Inclusive, em fase de sentença judicial, é gerado um boleto para a empresa pagar correspondente ao valor das contribuições previdenciárias. Então, aquele vínculo deve sim migrar para o CNIS, o Cadastro de Informações Previdenciárias do segurado, e ser considerado para fins de aposentadoria. Mas ele tem que requerer? O que é que acontece? Não deveria ter que requerer, mas no INSS, como o benefício já está concedido, o INSS não vai fazer essa revisão automaticamente. É o que a gente presencia na prática. Possivelmente não irá nem sequer considerar nas informações previdenciárias. Então, tendo êxito na ação trabalhista, é muito importante que se procure o INSS, se procure a via judicial, que também é possível,
para incluir esse vínculo, fazer essa revisão. Certo. Outra possibilidade também na Justiça do Trabalho é quando se tratar de benefícios por incapacidade, né? Porque na Justiça do Trabalho pode ficar consolidado que aquela incapacidade adveio de um acidente de trabalho. E nos casos do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez acidentário, o cálculo do valor desse benefício ele é mais benéfico do que quando é uma doença que não decorre de profissão, não decorre do trabalho. Então, se na Justiça do Trabalho for um caso discutindo acidente de trabalho, é importante salientar que pode sim esse trabalhador ir novamente ao INSS e novamente à Justiça para fazer essa revisão de cálculo do benefício. Revisão de cálculo, inclusive. Né? Isso, do benefício por incapacidade. Boa colocação isso aí, doutor André. Boa colocação, porque realmente quando a incapacidade é por acidente, a forma de calcular é diferenciada, né? Exatamente. E o trabalhador ainda pode ganhar, se for o caso, uma estabilidade aí de 1 ano após a cessação do... A estabilidade provisória. Exatamente. Então aí esse link entre previdenciário e trabalhista que é muito forte, né? E acaba influenciando um no outro, tanto no valor que você pode receber do seu benefício, inclusive com atrasados, e também nessa situação de estabilidade provisória. Boa reflexão essa aí, então fique ligado, gente, que a ação trabalhista cabe à revisão e pode aumentar o valor da sua aposentadoria. Dando sequência a essa informação de revisão, eu gostaria de falar com o Dr. Ralph Nóbrega a questão da revisão da vida toda. O que vem a ser essa? O pessoal fala muito, revisão da vida toda. O que vem a ser essa revisão da vida toda? E ela também pode gerar um aumento no valor das aposentadorias, Dr. Ralph? A revisão da vida toda ela tem uma peculiaridade que nem sempre ela é mais vantajosa para o segurado. Por isso que é natural que a pessoa que deseja fazer essa revisão tenha o cuidado prévio de fazer o cálculo antes para saber se ela vai ser vantajosa ou não. Mas aí o que seria essa revisão da vida toda? Ela leva esse nome vida toda porque é uma alteração na sistemática de cálculo do INSS. O que eu quero dizer com isso? O INSS, quando vai calcular a aposentadoria do segurado, ele pega todas as contribuições de 1994 até hoje, até a data em que ele pediu a aposentadoria. Ocorre que algumas pessoas antes de 94 tiveram boas remunerações que aí não são consideradas pelo sistema. Foi justamente no tempo do Plano Real que foi feita uma adequação no sistema e aí para facilitação desse comando estipulou-se de 94 até hoje. E aí é muito comum encontrar pessoas que são bancários, que antigamente tiveram bons salários e que nessa sistemática de cálculo do INSS, esses salários eles ficam de fora. E aí a ideia da revisão da vida toda é que esse PBC, que é o período básico de cálculo que a gente chama no direito, seja estendido durante todo o período de contribuição. Até então, antes de 94. Até antes de 94. Que é a forma de julho de 94, é isso? Exato. Então assim, se eu tive uma boa vida financeira antes de 94, eu estou sendo completamente prejudicado. Então, as pessoas que estão assistindo, até para saberem se você pode se enquadrar ou não nessa revisão, basta fechar os olhos e ver se antes de 94 tinha bons salários de contribuição. Se antes de 94 tinha bons salários, quando o INSS... E é simples assim, é só fechar os olhos, doutor. É só fechar os olhos, ver se antes de 94, se as coisas estavam boas. Como é que eu vou ver com os olhos fechados? Mas, se você ao fechar os olhos... É aos olhos da mente, né? Os olhos... Exatamente os olhos do raciocínio. Exato. Olha, aqui não pode dar um vacilo não, viu? Mas se antes de 94 você vê que tinha bons salários, você vai buscar um profissional com especialidade na área para que possa fazer as contas, para que quando você pensa a revisão não seja afetado negativamente. Então, gente, você já sabe a dica. Fecha os olhos que as coisas acontecem e boa, viu? Dr. Ralph, esse é um tema que já está consolidado, depende de julgamento. Muito importante essa informação. A tese ela foi levantada, mas o INSS conseguiu levar esse sede de recursos para o STF e hoje praticamente ninguém conseguiu a ação procedente porque a matéria está sobrestada. O que eu quero dizer com isso? Todos os processos no Brasil que estão reivindicando essa matéria estão parados. Então, assim, a vantagem de entrar com essa ação é que se der certo, você vai ser uma das pessoas que foram beneficiadas. Caso não dê certo e não tenha modulação de efeitos, você vai ser um dos que poderia ter direito e vai ficar de fora. É verdade. E além do prazo decadencial de 10 anos, que tem que ser requerido o quanto antes. É verdade. Acelerando ainda essa nossa questão de revisões e a possibilidade de aumentar o valor das aposentadorias, eu gostaria de falar com o doutor André Abrantes essa questão
de atividades concomitantes, né? Dois empregos. Tá? Acontece muito. A pessoa, eu trabalho numa empresa e trabalho na outra. Aí, como é? Conta tantos anos numa empresa, tanto na outra empresa. Entra todos os dois os vínculos, os valores na aposentadoria. Se não entrou, eu posso pedir uma revisão. Como é que se dá essa questão de revisão por atividades concomitantes? As atividades concomitantes, que é quando o segurado exerce 2 trabalhos, ou às vezes, muitas vezes, um trabalho ali na condição de empregado, outro trabalho na condição de contribuinte individual, autônomo, porque tem, sei lá, um mercadinho, alguma coisa nesse sentido. Então não conta 2 vezes o tempo de contribuição, certo? O tempo, né? Isso, o tempo não conta. Se você... Os valores? Isso, vamos chegar lá. Se você tem 2 atividades e elas estão ali no mesmo período, por exemplo, no mesmo mês você foi enfermeiro, mas também tem um mercado. Ali conta um mês, porque foi no mesmo período, foi concomitante. Contudo, os salários devem ser somados. Então, se em um emprego você recebeu R$2.000 e na sua atividade autônoma recebeu mais R$2.000, esses salários serão somados para fim de cálculo do valor do seu benefício. Como falou o Ralph aqui, no PBC tem que ser considerado todos esses detalhes, essas minúcias. Então os valores serão somados para fim de se achar o valor do seu benefício. Então se a pessoa estiver aposentada, tem essa possibilidade de pedir a revisão com base nesse fundamento aí, para que faça o cálculo das atividades concomitantes. Tem sim essa possibilidade de se somar os salários. Se você exerceu a vida toda 2 atividades, você pode praticamente dobrar o valor do seu benefício, porque serão 2 salários durante todo esse período. Então é uma revisão muito importante, que também se chegou ao STF, certo? É importante salientar isso. E por enquanto está sob estado, mas temos uma boa expectativa sobre esse tema. Então, se você é uma dessas pessoas, corra logo, dê entrada na justiça, procure um profissional para fazer o cálculo do valor do seu benefício, até mesmo por conta do prazo decadencial, 10 anos, e a prescrição de 5. Então, não deixe para depois, que você pode acabar perdendo tanto direito como perdendo valores. Certo. Dando sequência à nossa temática, vamos perguntar, vou aproveitar, vou voltar aqui para o Dr. Ralph Nóbrega, porque lá no início do vídeo, você que está nos acompanhando desde o início do vídeo, você deve ter visto que nós registramos uma outra atividade dele, que é a atividade de vaqueiro, homem da lides campesinas, atividades rurícolas, né? Um vaqueiro testado. É um vaqueiro testado. Nós falamos no início desse vídeo, viu, aqui do Dr. Ralph Nóbrega. Então, Dr. Ralph, aproveitando essa sua né, essa sua experiência nessa área rural, tempo rural, por exemplo, a pessoa se aposentou hoje. Eu conheço uma pessoa que era funcionário da Caixa Econômica Federal, se aposentou, certo? E ele pensando em pedir uma revisão para incluir um tempo que ele era agricultor, antes mesmo dele começar a trabalhar na Caixa Econômica, bem lá antes, ele era agricultor, trabalhava nessas lides campesinas que o senhor bem conhece. Esse tempo de atividade rural, é possível você pedir uma revisão e averbar esse tempo e reflete no valor da aposentadoria? Como é que se dá isso aí? Quando a gente fala de período rural, é natural que a gente pense só na aposentadoria do agricultor, né? Que com 60 anos o homem consegue benefício e a mulher com 55. Mas aí existe uma brecha na lei que esse período de atividade rural você pode levar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então esse período que você consegue comprovar através de provas e testemunhas, não pode ser apenas através de testemunhas, tem que ter provas, documentos também. Né? Exato. Prova material, indício, né? Indício de prova material, que a lei fala, você consegue contabilizar esse tempo da atividade rural para aposentadoria por tempo de contribuição. Por exemplo, no meu caso, antes de ser advogado, eu trabalhei nas lides campesinas. Realmente. Mas aí... Montador de boi Nelore. Mas aí no meu caso eu não posso contabilizar porque é só até 91. Então, em 1991, eu já não era nem nascido, então, não era nem nascido em 91. é o que você pode contabilizar para a aposentadoria. Então isso é muito importante porque é comum a gente encontrar pessoas hoje que têm atividade urbana, que trabalham em carteira assinada, que abriu um comércio, que tem uma empresa e que antes, até pela condição financeira que se encontrava, exerceu a atividade campesina. E aí, por exemplo, se você tem 30 anos de contribuição, 30 anos de carteira e está faltando 5 para se aposentar, pensa direitinho se não tem lá um tempo lá de trás que você se dedicou às atividades rurais.
Geralmente, quando você não tem provas no seu nome, você pode utilizar também provas do seu pai, da sua mãe, porque a prova de todos os integrantes do grupo familiar servem para você também. Que bom. Dando sequência, dando continuidade, nós estamos acelerando. Depois nós vamos ter vídeos específicos de cada revisão dessa, viu gente? Aqui no nosso canal, aguarde, no futuro bem próximo, nós vamos ter vídeos específicos de cada uma revisão dessa. Aqui nós estamos desenvolvendo a informação das inúmeras possibilidades de revisões que existem e que podem refletir, aumentando o valor da aposentadoria e da pensão. E depois nós vamos trazer vídeos aqui no nosso canal, com os especialistas, tratando de cada uma revisão específica. Por exemplo, a revisão da vida toda, um vídeo só sobre isso. Revisão de uma reclamação trabalhista para incorporar também. Então, agora vamos falar mais duas aqui, de forma bem mais genérica, e depois a gente vai trazer em outros vídeos detalhadamente. Mas eu quero dizer, Dr. André Abrantes, por exemplo, a possibilidade da inclusão numa revisão, que já é aposentado, inclusão de um tempo especial. Você trabalhou exposto a agente nocivo, né, aquele especial. Há também essa possibilidade, né? Com certeza. A exposição ao agente nocivo, só para você que está nos assistindo entender, é quando aquele trabalhador está lá numa fábrica, vamos supor, e tem um ruído muito alto. E ele trabalha com exposição a esse ruído. Esse tempo é o que a gente chama de tempo especial, justamente por conta dessa exposição a agente nocivo. E agente nocivo pode ser os mais diversos, não só ruído, pode ser agente químico, pode ser agente biológico, nos casos dos médicos, enfermeiros que têm contato aí com pacientes, e outros diversos. Aumenta então, quantos por cento em termos de percentual no tempo, nos anos? E vai depender do agente nocivo ao qual esteja exposto, certo? Tem uma tabelinha, se for ali um agente nocivo como por exemplo o ruído, a gente consegue aumentar 40% do tempo se for homem ou 20% do tempo tem se uma for diferenciação para homem e mulher, no caso. Isso, tem uma diferenciação. Se homem ou 20% se for mulher. A depender também do agente nocivo. Por que essa discriminação? E com o homem 40, quer dizer, o homem trabalhou exposto a agente nocivo 10 anos, Sim. conta mais 40%, conta 14%, vamos dizer. A mulher trabalhou 10 anos, conta 12%, 20%. Por que essa discriminação? Na verdade não é uma discriminação, é para fazer a adequação, porque o tempo de contribuição para a mulher é inferior do que para o homem para a aposentadoria. Tá certo, tem todo sentido. Tem lógica. A mulher precisava. Tem lógica, doutor advogado vaqueiro. Tem demais, com certeza. Se o legislador disse, né, quem sou eu? Então, Mas esse acréscimo na aposentadoria, no tempo de contribuição, pode gerar inúmeros benefícios, inúmeras vantagens. Como por exemplo, se você, feito esse acréscimo, atingir a regra da pontuação, não vai incidir na sua aposentadoria o fator previdenciário, que é aquele fator que bota lá para baixo o valor do benefício, considerando a idade que o segurado tem. Entendi. E aí, se você considerar que você trabalhou 20 anos exposto a um agente nocivo, e isso vai aumentar 40% no seu tempo, ou seja, cerca de 8 anos, você pode aí atingir uma regra mais benéfica, pleitear uma revisão e ter um valor de benefício muito superior do que você imagina hoje. Então, se em alguma época você aí que está assistindo trabalhou exposto a agente nocivo, tenha esse cuidado de analisar se você não está enquadrado em uma dessas hipóteses de aumento. E fora a questão também de atividades como é que se diz? Por atividade profissional também, né? Não cabe um especial. Por exemplo, eu sei que tem uma época aí que telefonista, motorista de ônibus, cobrador, tem um tempo especial, né? Era considerado especial. Você pode, se não for reconhecido na sua aposentadoria, pedir uma revisão, não é isso, doutor? Exatamente. Até abril de 95, a atividade especial era por mero enquadramento. Então, tem uma lista de atividades, como citou aí, essas atividades telefonista, algumas outras atividades que se enquadram nesse rol disposto na legislação, e aí você não precisa nem comprovar. Desculpa aí. Não. E aí você nem precisa comprovar. Não tem água aqui também. A produção preparou tudo, mas não trouxe nenhuma águazinha aqui pra gente. Ainda bem que tá todo mundo testado. Não é nem vaqueiro testado. Ó, vaqueiro macho. É testado da Covid. Senão já dá. Eu ia sair no meio do canal. Já Oxe, tô 100% imunizado. Todo mundo aqui 100%. Todo mundo 100% imunizado.
Assim encerramos o nosso vídeo. Então tem essa possibilidade, né, doutor? Tem essa Nós possibilidade. vamos trazer vídeo exclusivo disso aí depois. Certo. Um detalhe importante é que com a reforma da Previdência veio uma vedação quanto à conversão do tempo especial em comum. Então esse acréscimo, a reforma veio proibindo esse acréscimo aí porque o trabalhador teve contato com exposição a agente nocivo. Só que vale salientar que o trabalho exercido antes de novembro de 2019, que foi quando entrou a reforma da Previdência, ele é considerado sim especial e é possível fazer essa conversão. Não é possível mais fazer se o trabalho foi exercido após 2019. Entendi. Entendeu? Então hoje pode fazer essa conversão do trabalho exercido com exposição a agente nocivo anterior à reforma da Previdência. Nós vamos trazer, como eu falei, eu estou só repetindo, nós vamos trazer vídeos específicos de cada revisão dessa. Vamos, durante um futuro aí bem próximo, aqui no nosso canal Papo Previdenciário, tá certo? E nós vamos dar continuidade com revisões específicas e detalhar um vídeo inteiro só sobre cada uma dessas revisões. Bom, gente, essa é a nossa temática de hoje. Se você está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento, deixa aí nos comentários que nossa equipe da produção vai ter o maior prazer em tirar sua dúvida, esclarecer, tá certo? E deixar você, realmente, você que tem algum parente, alguém que você está precisando desse tipo de informação, faz uma pergunta lá, faz um comentário, deixa aqui nos comentários do canal Papo Previdenciário que nós vamos responder. E chegamos ao final, né, desse nosso vídeo de hoje, revisões que dão direito a acréscimo no valor das aposentadorias. E aí eu passo a palavra para os dois convidados, Dr. Ralph Nóbrega e Dr. André Abrantes, para as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer muito grande trazer informação cidadã. Se você, após receber essas informações, pleitear uma revisão e tiver ganho financeiro, promova um churrasco, entre em contato com a gente aqui nos comentários, a gente vai comparecer, tá certo? Então, chama o vaqueiro! Chama o vaqueiro! Valeu, pessoal, até a próxima. É uma satisfação enorme poder trocar essa conversa, essa dinâmica aqui com esse bate-papo muito legal sobre direito previdenciário, com dois grandes nomes aí, né? Então, foi excelente. Se você assistiu até o final, viu que pode ter uma revisão, então deixa aí um comentário sobre a sua revisão, a que você mais gostou, a que se adequa para o seu caso. E até uma próxima. Curta, compartilhe, se inscreve, até um breve encontro.